Nosso alecrim tá cada vez maior e uma das razões dele estar crescendo sempre forte, bonito, é a poda frequente. Então, a gente está sempre podando, sempre usando. E hoje nós vamos fazer juntos uma pomada de alecrim maravilhosa, anti-inflamatória, que eu acho que vocês vão gostar muito. Então, vamos lá preparar essa receita. E agora está começando até a florescer aqui nosso alecrim. E mesmo com flor, a gente pode colher também. Nós temos já aqui no canal um vídeo que a gente gravou ano passado, muito completo sobre o alecrim, com várias receitas medicinais que a gente mostra como preparar naquele vídeo. E se vocês assistirem lá, vocês vão ver que o nosso pezinho já estava bonito naquela época, mas ele estava muito menor. Hoje a gente já observa os galhos dele mais grosso, tá? Mais compridos. Então, conforme o pé vai crescendo, ele vai, lógico, se desenvolvendo como um todo. Com o passar do tempo, o alecrim pode virar uma arvorezinha, né? Uma arvoreta. Aquela época a gente estava cortando galhos mais ou menos desse tamanho assim. Agora a gente já está cortando galhos maiores. E essa poda, ela é essencial. É por a gente sempre estar podando que ele sempre está crescendo bonito. Porque a poda vai estimular as novas brotações. Só para vocês não confundirem, né? Acharem que sempre vai cortar daquele mesmo tamanho que eu cortei naquele vídeo, é porque naquela época o pé ainda era menor. Conforme ele está crescendo, a gente pode cortar um pouco mais, sim, dos nossos galhos. Olha só quanto que rendeu. E é assim, pessoal, no começo, vocês cultivando alecrim, ele pode produzir poucos ramos, mas conforme vocês vão podando, cada vez ele vai produzir mais. E o alecrim é uma planta de fácil acesso. Por isso que essa pomada de hoje a gente vai fazer apenas com ele, para que vocês tenham aí um recurso acessível para todos. Já estamos na cozinha e acabei esquecendo de comentar lá fora com vocês, mas algo que é bem importante antes da gente utilizar nossas plantas medicinais é sempre lavar bem elas e deixar secar para depois fazer uso. No caso do alecrim, a gente gosta de lavar direto no pé com a mangueira. A gente acabou não gravando dessa vez, que nós fizemos bem cedo esse processo, mas vamos jogar a imagem de outra ocasião aí para vocês poderem ver como é que é o procedimento. E já colhemos ele seco, então agora a gente já vai utilizar. Como eu comentei também, quando a gente estava lá fora, a gente vai fazer uma pomada que tem a finalidade de tratar inflamações. Vocês já viram aqui a gente fazendo provavelmente a pomada com a erva baleeira. Utilizamos também, às vezes, o alecrim na forma de óleo essencial nessa pomada. E muitas pessoas comentam, né, naqueles vídeos que não tem acesso à erva baleeira, é mais difícil de achar. O alecrim, ele também tem um potencial anti-inflamatório muito grande. Então, para articulações, ele é muito bom também. Quem conseguir a erva baleeira pode usar os dois juntos. Quem não conseguir pode usar só o alecrim, que tem acesso mais fácil. Para fazer a nossa pomada, a receita que a gente sempre usa é para fazer mais ou menos uma quantidade que dá esses 2 vidrinhos aqui. Isso porque se a gente faz uma quantidade muito grande, corre o risco da gente acabar perdendo a pomada depois. Como ela é feita com produtos naturais e não tem conservantes, ela tem ali uma validade, vamos dizer assim, de 2 a 3 meses, não mais do que isso. Então não adianta você fazer uma quantidade muito grande. No caso da planta fresca, que é o que a gente vai usar hoje, nós precisamos de 40 gramas. Então eu vou pesar aqui 40 gramas da planta fresca. E para isso, eu vou utilizar só as folhinhas do alecrim, eu não conto esses raminhos não, tá? E é uma quantia razoável que a gente vai precisar para chegar a 40 gramas, porque ele é bem levinho, né? Como eu disse, 40 gramas da planta fresca. Se você estiver usando a planta seca, você pode usar a metade dessa quantia, então seriam 20 gramas. Isso porque a planta seca ela já perdeu bastante água, né? Então ali os princípios ativos vão estar muito mais concentrados. Então com a metade do peso você vai ter o mesmo efeito, né, do que com o dobro dele quando a planta é fresca, porque aqui tem muita presença de água ainda, tá bom? E tudo isso aqui que sobrou vai ficar para uma futura receita que vocês vão ver daqui alguns vídeos para frente aí. Isso aqui nós vamos deixar secar, que a gente vai usar para fazer algo com ele
seco. Para compor aqui a nossa pomada, nós vamos precisar também de um tipo de gordura. Poderia ser usado o azeite de oliva. Eu, no caso aqui, vou usar o óleo de coco, porque é o que eu tenho aqui. Quando eu compro, eu gosto de comprar de baldinho assim, como eu faço com frequência, né? Compro de baldinho e vou pegando as quantias que eu preciso. Então, para essa nossa receita aqui, nós precisamos de 150 gramas ou ml, né? Gramas agora porque ele tá meio sólido. O óleo de coco, ele é semelhante à banha, digamos assim, na consistência. Quando tá muito quente, ele fica líquido. E quando tá mais fresquinho, ele solidifica. Tanto o óleo de coco como o próprio azeite de oliva, eles têm também propriedades benéficas que vão contribuir para essa receita, não só com a textura, né? Mas também com as suas propriedades. E essa gordura que vai extrair do nosso alecrim as propriedades que ele tem para contribuir, no caso, as suas propriedades anti-inflamatórias para esse objetivo que a gente tem aqui. Passou um pouquinho, mas não quer dizer, tá, pessoal? Deu 155 gramas aqui. Tá ok, sem problemas. A receita também não precisa ser milimétrica, só que ela não pode ser desproporcional. Isso vocês vão vendo nos próximos ingredientes. Agora, isso daqui nós vamos levar ao banho-maria. Para quem não sabe, o banho-maria consiste em pegarmos uma panela, né, colocar água um pouco no fundo, colocar para ferver. Quando ela começa a ferver, a gente baixa bem o fogo para que fique a menor temperatura possível. E nós vamos agora colocar aqui a nossa canequinha, onde tem o óleo de coco e o alecrim, tá? E a função do banho-maria é o quê? Esses nossos componentes aqui, eles vão ser aquecidos, mas eles não vão ser aquecidos a uma alta temperatura. Eles não chegam a ter contato direto com o fogo lá embaixo, tá? Então, essa água que tá ali no meio, ela vai passar calor, mas um calor, vamos dizer assim, mais brando, que não é suficiente para prejudicar a estabilidade ali das substâncias que a gente quer obter. Nós vamos colocar aqui, quando derreter esse óleo de coco, aí nós vamos contar o tempo, que é de no mínimo 40 minutos, tá? No mínimo 40 minutos, até 1-2 horas você poderia deixar. Vamos ver, ó, o óleo de coco já tá líquido lá dentro. Não sei se vai dar pra ver aí no vídeo. Ó. Agora, aos poucos, a gente vai mexendo para que esse alecrim fique submerso no óleo de coco. Como a quantia de óleo de coco ela é pequena, não é tão grande quanto o volume da planta, né? No começo tem alecrim que fica para fora, mas depois, conforme você vai mexendo aqui, ele vai assentando e vai ficar todo coberto pelo óleo. Ele também vai murchando, né? Passada 1 hora, nós já temos aqui o óleo verdinho, já extraiu as propriedades. Agora nós vamos filtrar isso daqui para retirar tudo que for, vamos dizer assim, pedacinho de planta, né? E ficar só com o óleo puro. E para fazer a filtragem, eu sempre utilizo aqui um coador de voal, até tá meio amareladinho por causa das plantas, né? Ele vai manchando com o tempo. Eu vou só colocar ele aqui. É bom o coador porque, como às vezes a planta tem partículas muito pequenas, numa peneirinha normal, às vezes a gente não consegue segurar tudo, né? Pode passar algum pedacinho, alguma coisa. E aqui no coador também a gente consegue espremer melhor para tirar todas as propriedades. Aqui eu vou esperar um pouco para apertar porque ainda tá quente, né? Quando esfriar o bastante, já dá pra gente dar uma apertadinha, uma ordenhada aqui no nosso coador para extrair o máximo de óleo que a gente conseguir. E agora o nosso óleo nós vamos voltar aqui para nossa canequinha, porque vai voltar lá pro banho-maria para nós finalizar. E o que a gente utiliza para fazer esse espessamento é a cera de abelha. Aqui ela tá ralada, né? Mas eu tenho um ralador e eu tenho a cera em barra.
que eu adquiro pela internet, né? Isso aqui dura muito tempo. Então, a gente vai usando aos poucos. E a quantidade de cera de abelha que a gente vai colocar é sempre 10%. Então, aqui eu coloquei 150 gramas de óleo, por isso que eu falei antes das proporções. 150 gramas de óleo, eu vou colocar aqui 15 gramas de cera de abelha. E vamos pesar aqui. Se a gente colocar, ó, a proporção errada, ou seja, muita pouca cera, ele não vai ficar com a consistência tão firminha quanto a gente quer. Se a gente colocar cera demais, ele vai ficar, uma pomada vai ficar muito dura, né? E aí, consequentemente, também não vai ser uma consistência boa de espalhar. Lógico, mesma forma que a gente falou antes, passar 1 a 2 gramas também não é nenhum grande problema, né? O que a gente não pode é fazer de forma muito desproporcional. Se vocês não querem utilizar a cera de abelha, pelo motivo que for, uma outra alternativa é a cera de carnaúba. Você pode utilizar a cera de carnaúba, só que você tem que ter muito cuidado para comprar ela, porque cera de carnaúba geralmente é vendida também para usar como produto de passar nos carros. Então você precisa achar uma que seja para uso cosmético, né? Para que você possa utilizar aí na sua pele. Mas ela é uma alternativa, é uma cera vegetal e tem o mesmo efeito. Então vamos colocar aqui a cera de abelha. E uma outra dica que eu sempre passo nesses vídeos quando a gente está trabalhando com as plantas medicinais é que, de preferência, vocês procurem ter aí utensílios que vocês vão usar especificamente com as plantas. Então, esses que eu estou utilizando aqui para mexer com a nossa pomada e tal, não são utensílios da minha cozinha. Não são coisas que eu utilizo para fazer outras coisas, né? Preparos que a gente vai consumir. Eles são específicos para trabalhar com essas receitinhas aqui. Então, vamos voltar agora isso aqui para o banho-maria. Agora, essa etapa aqui do banho-maria é bem rápida, porque é só o suficiente para derreter a cera de abelha. Ela tem esses pedacinhos, né, esses gruminhos assim, então ela precisa ser derretida. E é por isso que a gente rala ela, né, para derreter, facilita na hora de derreter, derrete mais rápido. Se a gente deixar pedaços maiores, vai demorar mais para derreter. Prontinho, derreteu. Agora nós vamos tirar do banho-maria. E vamos colocar nos frascos. E a gente procura fazer isso logo que a gente termina, tá? Na sequência, conforme esse líquido começar a esfriar, ele vai deixar de ser líquido, ele vai começar a endurecer. Então, vamos derramar aqui no frasquinho. Esses frascos, eles precisam ser previamente esterilizados. E a esterilização você faz ou com água quente ou com álcool. E uma vez colocado nos frascos, nós vamos deixar ele aberto, porque tá quente. Deixar aberto até que esfrie e solidifique. Se a gente cobrir agora quando tá quente, o que que vai fazer? Esse calor ele vai formar gotículas aqui de água, aqui em cima por conta do vapor. Isso pode pingar dentro e acabar prejudicando a durabilidade da nossa pomada. Então a gente deixa ele esfriar aberto. Se quiser pode cobrir com um paninho, cuidando para não encostar, né? E demos um salto pro dia seguinte, porque até esfriar ontem demorou, tava bastante calor aqui também. Então ficou escuro, né? Não dava mais para gravar. Mas olha aí como ficou a cor. Essa é a cor usando só o alecrim, né? Que foi a única planta que a gente usou. A textura dele, deixa eu mostrar pra vocês como é que fica, ó. Fica mesmo a textura de uma pomadinha, ó. E quando a gente passa, você passa, esfrega e logo some. Fica a aparência apenas de uma pele hidratada. Então, como um produto natural, a gente precisa utilizar com bastante frequência. Eu tô sempre fazendo essas pomadas porque eu faço para minha avó. Ela tem problema de artrite reumatoide, mas também serve para artrose, para todo tipo de inflamação, certo? Você pode tratar com isso daqui. Também, no caso aqui específico da pomada feita com o alecrim, ela vai ajudar bastante quem tem as pernas, no final do dia as pernas cansadas, sabe? Você fazer uma boa massagem, ajuda a aliviar também quem tem problema com varizes, é maravilhoso.
que vocês possam fazer e utilizar, lembrando, é um produto natural. Você vai sentir a diferença no longo prazo, tá? Se você utilizar ele junto com o chá, você vai ter esse efeito potencializado, e aí eu peço que vocês assistam o outro vídeo, porque lá tem todas as informações, contraindicações, quem não pode usar, né? É bem importante, lá tá completinho. Deixem aí suas sugestões nos comentários, quem tiver algo a complementar, receitas adicionais, outras plantas que também gosta de utilizar. E a gente espera vocês aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!